Vocês que acompanham o canal, vou mostrar aqui agora como fiz esse mini berço para o meu filho que vai nascer. Então, não é aquele berço padrão normal, é um berço para a criança que vai ficar aí até os 3 meses de idade, de recém-nascido até os 3 meses. Fiz todo em madeira de MDF de aproveitamento, né, para não ter que comprar. Se fosse comprar o MDF, ficaria bastante caro. Temos aqui as medidas, então 55 centímetros de largura por 35 de altura. Então o bebê não sai daí de dentro. No comprimento 90 centímetros, suficiente para um bebê grande ficar à vontade aí sem ter maiores problemas. Assim vocês podem ver agora sem os enfeites, né, sem o colchão, como ele ficou. Então são furos alongados com tábuas nas partes da frente e de trás. E vou mostrar para vocês agora como foi que eu fiz esse procedimento. Primeiro a gente seleciona as madeiras, no caso o branco, e eu fiz essa marcação central, deixando distâncias equivalentes de um lado a outro para que ficasse simétrico, né? Então coloquei, vai ser cinco rasgos, né? 5 direções de furos, embaixo deixei 9 centímetros, porque a tábua do berço, a parte do fundo, né, ela é 1,5, mais também uma distância que a gente deixa 3 centímetros. Então vai ocupar 3 centímetros embaixo. Dessa forma deixei 6 centímetros em cima, para quem olhar o berço ficar equidistante, né? Porque quando você olha, você vai ver de dentro do furo. Então o furo aqui, da extremidade de um furo para a extremidade do outro, 10 centímetros. E do centro de um furo para o centro do outro ficaram 15 centímetros. Então assim, a gente marca, eu fiz toda essa divisão para que desse certo de fazer todo o trabalho e ficar assimétrico. A distância aqui na lateral, ela ficou um pouco maior que os furos centrais, mas também assim como na parte de baixo, essa distância ela vai ter uma madeira, né? As tábuas vão pegar ali do lado, então vai reduzir o efeito visual. Então a tábua vai ser colocada aqui e aí diminui esse espaço para que a gente possa não ter assim perceber a diferença. Então aqui está marcado, né, 5 centímetros no furo e 10 centímetros a distância das bordas de um furo para o outro. Porque a gente vai colocar a serra copo, né, ela vai girar e vai fazer esse furo aqui no centro do furo, né, a furadeira no suporte, então a gente coloca a broca e vai fazendo as perfurações. Tem um furo no centro com a broca fazendo o furo ao redor, né? Então é a serra copo conhecida aí de todo mundo que trabalha um pouco nesse ramo de marcenaria. Aqui agora nós temos o verso da tábua, né? Onde a gente só percebe o furo, porque é melhor fazer assim. Porque senão você perfurar tudo de vez, ela acaba estalando. Então é melhor você começar o furo de um lado e terminar do outro. Então a tábua fica dessa forma, cheia de furos. E aqui vocês podem ver as partes redondinhas que foi tirado de dentro. Então agora vamos aos recortes, né? Então a gente usa aqui uma serra tico-tico. A gente tem que trocar a lâmina, colocar uma lâmina própria para MDF, porque a lâmina de madeira ela acaba estalando. Então a de MDF ela é mais junta. Então não tem segredo, você vai passando, é uma máquina firme, fácil de trabalhar. Você apoia o corpo, apoia a mão, firma ela com os grampos, com as madeiras e vai empurrando devagarzinho e vai levando. Então você vai fazendo esse acabamento. Se você resolver também mudar o desenho, com a serra tico-tico você consegue. No meu caso aqui eu achei melhor fazer esses ovalados, né? Achei que ficou bem bonito. O fundo do berço, então é só tábua, isso aqui vai ficar para baixo, né? Então são as duas tábuas grandes que vão dar aí aquela dimensão que mostrei no início. Até essa tábua do meio aqui eu serrei com a maquita, não ficou bem feita, eu voltei e coloquei uma fita de acabamento por cima, para que dessa forma não ficasse exposta. Então ali a gente vai agora só fazer os acabamentos das laterais, né? Acrescentar fita com a cola e aí a gente vai colando e vai fazendo. Então dessa forma a gente vai contribuindo. Aqui não sei se vocês sabem, mas eu geralmente eu molho, né? Eu molho a madeira porque aí ajuda a economizar na cola. Então se você não passar, ela absorve bastante cola e fica difícil para você chegar e colocar a fita. Então você fazendo dessa forma, molhando um pouquinho, você economiza e ao meu ver também
ajuda a facilitar o trabalho. Agora vamos colocando as laterais, tem ali um prendedor de ímã para quem conhece, mas é só para fazer a marcação de 90 graus. Então a gente passa aquela cola que seca rápido e aí fixa a madeira para depois a gente fazer a fixação final. Então a gente coloca aí uma lateral, depois a outra e depois por fim vamos acrescentando a cabeceira. Aqui a parte da cabeceira, essas duas tábuas eu colei com essa cola aqui instantânea, ficou bom. Então a cola instantânea ela fixou tranquilo, sem maiores problemas. Pode observar que uma tábua é mais larga que a outra, né? Porque como eu disse, foi aproveitamento, foi o que sobrou. Então nada impede de você fazer com 3 tábuas, você fazer com uma tábua só, aí fica a critério de cada um, não é? Como eu colei, eu não quis colocar parafuso por fora, então eu optei por colocar uma cantoneira embaixo da tábua de cima, porque como tem essa abertura, é suficiente para alguém pegar e suspender esse berço. Então facilita na hora do trabalho, né? Dentro dos furos, eu também passei a fita, então você pode observar aqui, ele foi todo fitado. Não dá muito trabalho não, só é um pouquinho mais difícil. Agora vamos aqui aos detalhes finais, né, que vocês podem ver. Então ficou bom. Aqui também tem uma coisa que eu fiz que foi nos lugares da fita onde ficou aberto eu passei a massa branca, massa de quem trabalha mesmo nessa área de marcenaria. Então assim é um acabamento que você nem percebe praticamente os defeitos. Então um berço bem mais econômico. Na internet um bercinho simples aí eu olhei, fica em torno de R$ 300. Esse aqui ele custou para mim o preço da fita mais o preço do potinho de massa. Foi em torno de R$ 35 no total. Então um berço que não deixa a desejar, é firme, pode ser transportado. Para quem não conhece, né, o mini berço ele é colocado em cima de alguma coisa. Eu pensei até em fazer um suporte para colocá-lo, mas como a gente tem um criado ao lado da cama, ele vai ficar em cima desse criado mesmo, né? É a nossa alternativa. Então vai dar para nosso menino Ítalo viver aí pelo menos de uns 3 a 4. Minha esposa está achando que vai ficar até os 5 meses. Então peço a vocês, se inscrevam aí no nosso canal e vai compartilhando também as ideias que vocês possam ter para a gente ir trocando informação. Então um abraço a todos e espero que gostem dos outros vídeos e dos próximos.